Repete comigo assim: portas abertas para o renovo. O renovo é mais do que o novo, porque é um novo renovado. E hoje Deus quer renovar algo extraordinário sobre a sua vida. Diz amém. Então esse é um momento muito especial, olha para mim, esse é um momento muito especial e nós precisamos aproveitar. Vire para quem está do seu lado e diga assim: a palavra-chave é aproveitar, é desfrutar. Só que às vezes a gente precisa quebrar o vaso, igual aquela mulher na casa de Simão. Ela precisou quebrar o vaso sobre Jesus, sabe? E quando alguém quebra o vaso sobre Jesus e libera o óleo sobre ele, o perfume, as pessoas reclamam, as pessoas criticam, mas a pessoa que faz isso, ela é abençoada. As portas do céu se abrem sobre tais pessoas que são extravagantes, que creem e que não têm medo nem vergonha de se derramar na presença do Senhor. Diga: esse é o tempo. Esse é o tempo de portas abertas, esse é o tempo para o renovo de Deus. E Jesus está nesse momento anunciando sobre cada um de nós um novo tempo, um tempo do renovo de Deus. As portas estão abertas para que esse renovo venha sobre nós. Mas a grande questão é, as portas dos céus se abriram. Agora é preciso que você abra também as portas da sua vida para que você possa receber dessa bênção, dessa graça e desse renovo. Diz: eu quero. Eu preciso. Então é isso, não é mais do que isso. É só fazer essa declaração. Sabe, o tempo de um relacionamento, e o tema do Follow Camp que terminou hoje, é íntimos. Então o tempo da intimidade em cima de leis e de rituais, isso já acabou há muito tempo. Então não adianta você vir para o culto como se fosse um ritual. Entregar sua oferta, levantar, bater uma palma, dizer oi, cumprimentar o irmão, dar um abraço no pastor, no seu pastor de rede, rever as pessoas. Não é ritualístico, é necessário um desejo ardente da presença de Deus nas nossas vidas. Então Jesus, no livro de João, no capítulo 2, ele foi convidado a um casamento. E quando ele chega naquele casamento, e acontece um fato que nós vamos comentar nessa noite, ele estava declarando que agora, que aquela era a hora da paixão voltar. Coloque a mão sobre o seu coração e diga assim: esse é o tempo de eu me apaixonar por Jesus de novo. Sabe, uma pessoa apaixonada faz coisas extravagantes e doidas para poder conquistar o fruto da sua paixão. A minha esposa fazia coisas extravagantes para conquistar o coração desse pastor. Você já fez coisas extravagantes. E quando nós vemos coisas extravagantes sendo feitas, nós queremos e desejamos abrir o nosso coração para que algo novo aconteça. Vire para quem está ao seu lado e diga assim: extravagante. 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 Jesus, então, ele está transformando as motivações e renovando relacionamentos. Hoje destinos vão ser renovados. Hoje destinos vão ser renovados. Desanimados serão reavivados. Tristes receberão óleo de alegria. Seu ministério, sua família, seu relacionamento com o Espírito Santo, tudo isso vai ser renovado. Quem teve no Follow Camp? Deixa eu ver. Para 120 tem bem poucas pessoas. Porque às vezes o cansaço nos impede de receber de Deus. A nossa sede pela cama é maior do que o nosso desejo pela presença. As nossas desculpas arrumadas e preparadas, elas são maiores do que a própria capacidade que nós temos de buscar por Deus e de desejar por Ele. E depois a gente fica pensando: por que as coisas não acontecem na minha vida? Mas pastor, nós estamos na época da graça. Exatamente. Por que você não busca essa graça? Graça é sobre graça. Ou você está achando que ela automaticamente vai acontecer na sua vida? Meu irmão, no Novo Testamento, as promessas precisam ser conquistadas em fé. Deseje que o Espírito Santo renove a sua mente e o seu coração nessa noite. João capítulo 2, versículos de 1 a 3 diz assim: e no terceiro dia houve um casamento
em Caná da Galileia, a mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Eu acho que Jesus escolheu iniciar os seus sinais e os seus milagres em um casamento, porque se tem alguma coisa na nossa sociedade, e ao longo desses 12.000 anos, que precisa de um renovo, são os casamentos. E um casamento, se ele perde a alegria, ele fica monótono, ele fica enfadonho, ele fica triste, ele fica deplorável, ele fica desanimado, não tem mais a paixão, o sexo é protocolar. Aliás, volto a dizer para vocês, o Espírito Santo já falou comigo, eu já disse para vocês algumas vezes, os solteiros estão beijando demais e os casados estão beijando de menos. Quem está do lado da sua esposa aí? Dá um beijinho nela, por favor. Na frente da câmera é demais, né? De novo. Na boca. Na boca. Na boca, deixa eu ver. Não é para dar um cheirinho no cangote. É um beijinho. Irmão, se eu falar isso para o solteiro, ele vai pular no colo de alguém. É porque o fogo que abunda em um lugar, está faltando no outro. E agora, quando eu estou dizendo sobre isso, a respeito dos casamentos, depois você não consegue entender porque as coisas não dão certo na casa. Isso acontece também na sua vida, porque existe um relacionamento vital em você e Deus. E eu digo mais, existe um relacionamento vital na sua vida, você com você mesmo. É aquele momento que você fica conversando com você mesmo. E normalmente o lado ruim prevalece sobre o lado bom, seu, da sua alma, da sua consciência. Mas como naquele casamento, Jesus foi convidado para estar naquela festa, e dentro de um casamento ele resolveu instituir algo novo, um renovo, mesmo que a sua hora ainda não tivesse chegado. Agora eu vou lhe dizer uma coisa, preste atenção. Mais importante do que esse renovo é convidar Jesus para participar da sua história. Vire para quem está ao seu lado e diga assim, mais importante é convidar Jesus para a sua história. O que de mais importante aconteceu naquele casamento em Caná da Galileia não foi a troca de alianças, não foram os votos, não foi aquela festa de 7 dias, foi a presença de Jesus. Porque se Jesus não estivesse ali, aquele casamento ia ruir em vergonha, muito antes de começar. Mas quando Jesus faz parte da sua vida, da sua história, da sua família, dos seus negócios, dos seus sonhos, Ele mantém você de pé. Apesar de você. Tem gente que se acha, mas a rocha forte que sustenta você é Cristo. Diz amém? E se Ele faz parte da sua vida e da sua história, Ele, diga Ele, vai cuidar de tudo o que for necessário. E o que estava sendo necessário naquele momento? O vinho não podia acabar. Todo mundo conhece essa história, não preciso ir desenrolando pormenores. Mas o vinho não podia acabar. E o que tinha acontecido? O vinho tinha acabado. Foi um negócio mal planejado. Começaram uma festa, não tinham ideia de quantos visitantes iriam, talvez. Ou que aquelas visitas, aqueles convidados tinham mais sede do que normalmente deveriam ter, e o vinho de repente acabou. E quando o vinho acaba numa festa, significa que a alegria, o contentamento, o prazer acabam junto com ele. Isso é simbólico. Na vida, tudo aquilo que nós fazemos precisa ser temperado com alegria. A alegria precisa estar presente. Às vezes a gente não prospera no negócio porque nós não temos alegria. A gente não cresce na empresa porque a gente não tem alegria. A gente pensa no dinheiro, a gente quer o capital, a gente quer o recurso, mas não tem alegria naquilo que está fazendo. Então é necessário que haja alegria. Alegria no casamento, alegria no relacionamento, alegria quando está estudando, alegria quando está trabalhando, alegria quando está empreendendo. É essa alegria que o Espírito Santo coloca na nossa vida, que nos faz levantar todos os dias motivados para continuar, para encarar mais um desafio,
e para vencer. Agora, se o vinho da alegria acabar, está tudo acabado. Vai ser aquele treco monótono, chato, desagradável, enfadonho. Meu Deus, João capítulo 2, versículo 3 diz assim: tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. O que foi que a mãe de Jesus disse? Eles não têm mais vinho. Sabe, você que faz parte dessa igreja, você que faz parte de uma célula, em muitos momentos, talvez de formas diferentes, olha para mim, você já tenha dito isso para alguém, ou na sua oração para Jesus: Senhor Jesus, o casamento de fulano está difícil, ele não tem mais vinho. Senhor, a vida de fulano está muito difícil, é porque ele não tem mais vinho. Senhor, a empresa do fulano está difícil, é porque ele não tem vinho. Ele não tem a presença, ele não tem a alegria. Então a mãe de Jesus vai até Jesus e diz, eles não têm mais vinho. Bota a mão no ombro de quem está ao seu lado e diga assim: você precisa de vinho? E eu não estou dizendo para você ir no mercado e comprar o sangue de boi e tomar 5 litros. Você precisa do vinho novo do Senhor Jesus. Maria foi até Jesus porque eles não tinham mais vinho, a alegria estava acabando, a festa ia acabar em grande vergonha, mesmo antes de começar. Então aquilo ia ser alguma coisa muito lamentável. Nós não precisamos vir à igreja protocolarmente, nós vamos vir à igreja porque nós queremos mais vinho, nós queremos mais da presença de Deus. E a gente vem aqui para reabastecer as nossas fontes, para que nós possamos ter uma semana abençoada, o poder de Deus se movendo, a glória de Deus se manifestando. Diz amém. Amém. Até ministrar para Deus, sem alegria, seja qual for o ministério, de música aqui, da pregação da palavra, da arrumação do prédio, da administração da célula, da entrega de uma cesta básica, se não tiver alegria, não passa de serviço protocolar. Deus quer ver a alegria da presença na sua vida, sabe? E Ele dá isso para você, e tudo que você precisa é desejar. E eu quero declarar sobre a sua vida que nessa noite, o vinho novo de Deus vai brotar e vai jorrar sobre você. Quem produz o vinho? Diga Jesus. Jesus produz o vinho. Mas a gente precisa reconhecer, e às vezes é tão difícil de reconhecer, que o vinho acabou. O vinho na minha vida acabou, a alegria na minha vida acabou, eu estou fazendo um serviço protocolar. Enquanto nós não reconhecemos essa verdade, nós não vamos conseguir beber desse vinho novo. É como o doente que não quer aceitar a enfermidade, não toma remédio. O indivíduo está com fome, mas ele não quer aceitar isso, é anorexo. Então ele não come. Você precisa beber o vinho novo que Jesus produz. Vire para quem está ao seu lado e diga: você precisa beber desse vinho novo produzido por Jesus. João 2, 4 e 5 diz assim: respondeu Jesus, que nós temos em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Mas a sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. O que temos em comum? Nada. Diga nada. O que Jesus estava dizendo, o que eu tenho em comum, o que eu tenho a ver com essa festa? Se eles não têm vinho, eu tenho. Não é a minha hora. Mas a mãe dele insistia, eles não têm mais vinho. E dizia para os serviçais: façam tudo o que ele mandar. Jesus não tinha nada a ver com aquela situação. Mas aonde Jesus está, não pode haver tristeza e nem decepção. Jesus está na sua vida? Então não pode ter tristeza nem decepção. O que Ele vai produzir na sua vida? Ele vai produzir vinho novo. Produzir? Vinho novo. Mas eu já estou entrando num segundo passo que é importante. Maria disse para os serviçais: façam tudo o que Ele mandar. Vire para quem está ao seu lado e diga assim: faça tudo o que Ele mandar. Não é fazer tudo o que você quer. Não é fazer tudo do seu jeito. Não é fazer tudo conforme a sua vontade. É fazer tudo o que Ele mandar.
Mas antes disso, eu não sei se você percebeu bem, para você poder fazer tudo que Jesus mandar, é necessário que ele esteja presente na sua vida. Jesus foi convidado para o casamento. Você já convidou Jesus para fazer parte da sua vida? Então agora, faça tudo o que ele mandar. Eu quero fazer aquilo que eu quero. Seu direito. O vinho acaba, a alegria acaba, e você vai viver uma vida sofrível. Agora, mesmo que seja uma vida difícil, cheio do Espírito Santo e da alegria do Senhor, você vai viver uma vida abençoada. O que a gente quer, afinal? O que eu venho fazer na igreja todo domingo? Sabe por que a gente tem cadeira vazia? É porque você não está vendo Jesus na sua vida. Porque Jesus estivesse atuando na sua vida dessa maneira, o vinho está acabando, isso está na cara. Eu posso simplesmente dizer, Senhor Jesus, o vinho está acabando naquela igreja, o vinho está acabando naquela célula, o vinho está acabando na vida daquele pastor, daquele casamento. As reações são só almáticas, são só carnais, os projetos são só humanos. Precisa de vinho novo, precisa de vinho, de Espírito Santo nessa vida, precisa do mover de Deus, precisa de algo mais. Porque senão a gente está vivendo uma vida protocolar. E sabe o que acontece? Qual é o resultado disso? A sua vida protocolar não atrai ninguém para Jesus. As pessoas querem ver o Cristo vivo, vivendo através de você. Qual foi a última vez que alguém viu Jesus vivo, vivendo através de você? Outro dia eu fui surpreendido, não sei se te contei isso aqui. Agora prega aqui, prega lá, prega colar, às vezes eu fico confuso. Mas eu estava no trabalho outro dia, acho que não falei isso, foi essa semana, e eu estava reunido lá, conversando com a minha colega, no setor, e um amigo meu que não é crente, eu achava, ele entrou e teve um infarto no final do ano passado. Nós tivemos 2 colegas de trabalho infartaram no final do ano, um morreu, e esse está lá, sobreviveu. E eu brinquei com ele e falei, meu amigo, aliás, ele vai ouvir isso aqui, né? Você sabe que eu estou falando com você, né? Entrega seu coração para Jesus. Não vou dizer seu nome para você não ficar... Seu coração como é que está? E ele falou assim, está forte, está firme, está novinho. Não. Eu não estou falando desse coração aí que infartou e quase parou, não. Eu estou falando do seu coração que precisa receber Jesus. Você precisa fazer uma aliança com Ele. E ele virou para mim assim, eu sei, eu sou um seguidor. Eu ouço todas as suas mensagens pelo YouTube. E estou fazendo aquilo que você está dizendo. Sabe, às vezes a gente não tem a noção. Mas vire para quem está ao lado e diga assim, as pessoas estão procurando vinho novo na sua vida. E eu sei que você sabe, essa história conta isso, que o melhor vinho não é aquele que é servido primeiro. Porque aquele vinho que é servido primeiro é fruto da sua vontade, é fruto do seu plano, é fruto do seu projeto. O que isso significa? Significa, por exemplo, que se eu vou receber uma pessoa que precisa de aconselhamento, eu vou me informar a respeito daquela pessoa, saber qual é o problema dela, para eu ter uma palavra para entregar para ela. Agora, essa palavra que eu vou entregar para ela é fruto do vinho velho ou é fruto do vinho novo? O vinho velho ninguém quer saber. Aquilo que você prepara, aquilo que você imagina, aquilo que você planeja, muitas das vezes é vinho velho. Aquela festa estava planejada para servir vinho velho a semana inteira e esse vinho ia piorando a partir do que o tempo fosse passando da festa. Mas quando Jesus toma providência, Ele entra com um vinho novo. E quando o vinho novo entra na sua vida, irmão, vira para quem está ao seu lado e diga assim, não tem jeito. Todo mundo vai ver. Sabe o que vai acontecer? Não vai ter mais cadeira vazia. E as pessoas ficam assim, pulam de igreja para igreja, de célula para célula, daqui a pouco desistem e não quer ir para lugar nenhum. Como se fosse assim, a fonte de vinho novo é melhor ali, ou a fonte de vinho novo é melhor lá. Não, a fonte do vinho novo é Jesus. Jesus está aqui, está ali e está lá.
O que está faltando? Você fazer aquilo que ele diz para você fazer. Seja aqui, seja ali, ou seja lá. O problema não está em Jesus, nem na igreja. O problema é que nós queremos do nosso jeito. Então Jesus, ele é confrontado. Como é que pode, né? Jesus ser confrontado. Pode. Maria confrontou Jesus com uma situação. Eles não têm mais vinho. Porque só Jesus podia ter uma resposta para aquela situação. Se você percebe que está faltando vinho, agora seja franco, seja sincero com você mesmo. Se você percebe que está faltando vinho, peça para Jesus transformar esse vinho velho, essa água, em vinho novo na sua vida. Diz amém. Interessante. João capítulo 2, versículos 6 e 8, na sequência. Jesus usou a água como agente a ser transformado. Ele transformou a água em vinho. Isso obviamente é impossível, foi um milagre. E lá havia muitos vasos. Diga, muitos vasos. Muitos vasos, muitas talhas, não de barro, como essa ânfora, mas de pedra. Muitos. Olha o texto. Ali perto, haviam 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabia entre 80 e 120 litros. Na média, 100. Por isso, muitos estudiosos dizem que Jesus, ele providenciou 600 litros de vinho. E disse Jesus aos serviçais, versículo 7, encham os potes com água, e os encheram até a borda. Então Jesus lhe disse, agora, diga agora, levem um pouco de vinho ao encarregado da festa, e assim eles fizeram. Maria havia dito, façam tudo o que o Senhor Jesus mandar. Quantos potes eu tenho aqui? Você não pode produzir o vinho novo, mas você pode se encher de água. A água é a palavra. É crer na palavra, é crer na promessa. E quando você está cheio, Deus pode transformar a água que você tem, as promessas que você tem na sua vida, em vinho novo, em alegria nova, em renovo sobre a sua vida. Afinal de contas, as portas estão abertas para você. Tem algum pote de pedra que quer ser cheio? A gente percebe características diferentes nas pessoas. Tem igrejas que são intelectuais, elas querem ouvir uma boa palavra, uma boa explicação. Tem outras que não estão muito preocupadas com isso, mas querem muito a presença de Deus. Que tipo de igreja você é? Você deve querer muito a presença, mas você também precisa querer muito a palavra. Quando nós conseguimos equilibrar essas duas coisas, o nosso pote, o nosso vaso, que é o nosso próprio corpo, ele fica cheio. E Deus vai transformar essa água da palavra em vinho novo sobre a sua vida. E esse vinho é aquela fonte que está dentro de você e que vai jorrar, diga jorrar, para a vida eterna. Você quer beber desse vinho? Então mandou levar o vinho para o encarregado. Eu gosto de pensar que o encarregado sou eu. Mas você também pode pensar que o encarregado é você. Vou me reservar o direito que esse encarregado hoje sou eu, porque hoje eu estou distribuindo aqui o vinho novo. Eu não posso fazer o vinho novo acontecer, mas eu posso liberar a palavra, que vai encher o seu coração de fé e de desejo. E quando você estiver assim, daqui a pouco, nós vamos poder orar e dizer, Senhor Jesus, transforma esse pote cheio da palavra em vinho novo da alegria, da unção, do poder e da capacitação do Espírito Santo. E você, diz eu, vai ter uma semana diferente. João 2, versículos 9 e 10.
E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho. Essa era a função dele: experimentar, organizar, distribuir. Diga, experimentar e distribuir. Você não pode distribuir aquilo que você não experimentou. Mas o encarregado, ele experimentou aquilo que Jesus entregou. E quando ele provou aquilo, o que ele fez? Uau! Nunca vi uma festa como essa, em que o melhor vinho ficou para depois. E distribuiu. Nessa noite o Senhor quer distribuir vinho novo sobre a sua vida. E o encarregado da festa provou da água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho e depois os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Uau, que palavra profética! Eu recebo. O Senhor guardou o melhor da parte dele até agora para você. O vinho velho você pode jogar fora. Deus quer encher você de vinho novo nessa noite, diz amém. Sabe, eu já provei do vinho novo, eu já bebi do vinho novo, eu já me embriaguei com o vinho novo, e eu posso te garantir, é muito bom, é maravilhoso, e eu quero mais. Irmão, é agoniante. É agoniante, é agoniante. Você está diante de uma situação de retórica. Eu não sou um comediante de stand-up, não sou um professor dando aula, eu sou um pregador da palavra, profeta dessa geração, e eu estou liberando palavra de vida sobre a sua vida, para que a sua vida seja diferente, não seja mais monótona, não seja mais essa pasmaceira que você está se acostumando. E às vezes crentes antigos estão se acostumando a viver bebendo do vinho velho, dos rituais, da lei, do merecimento. Não, Deus está trazendo o novo sobre a sua vida nessa noite, e eu vou lhe dizer algo: isso é maravilhoso. Mas tem que querer beber. Tem que querer beber. Nós cantamos a música que fala da fonte de água, baseado lá no texto de João 4. Água, Espírito Santo, vinho, vento, sei lá, chame como você quiser, mas você precisa do Espírito vivendo na sua vida. Você precisa ser batizado no Espírito Santo. Você precisa ser batizado no Espírito Santo. Você precisa ser cheio do Espírito Santo, porque aí Ele vai guiar você a toda a verdade. Ele vai conduzir você à vida. Ele vai conduzir você não à alegria, mas vai fazer a alegria fazer parte da sua história. Não sei se você sabe, mas a alegria é um fruto. É um do Espírito. Quem é cheio do Espírito Santo vai fluir em alegria. Não estou dizendo que vai ter momento de... a vida é só uma alegria. Festa, alegria, é uma dança, diz... Não, vai ter momento difícil. Mas no meio dos momentos difíceis, a alegria do Senhor na sua vida vai ser a força que vai te conduzir adiante. Para terminar. João capítulo 12, versículo 11, diz assim: esse sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Qual foi o sinal? Sério? Qual foi o sinal? Transformar a água em vinho. Foi o primeiro. Primeiro sinal. No livro de João tem 7 sinais. Perfeição. Não chama de milagre, chama de sinal, porque ele aponta para alguma coisa. Você sabe que só os cheios do Espírito Santo, que têm as suas candeias cheias do óleo, vão entrar na festa. O primeiro sinal que Jesus fez foi numa festa de casamento. E o próximo momento em que nós vamos nos encontrar pessoalmente com Jesus, também será uma festa de... Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Esse é o ingresso. Ser cheio do Espírito Santo. Então, esse sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou.
e revelou assim a sua glória aos seus discípulos. O que os discípulos fizeram? O que os discípulos fizeram? O que os discípulos fizeram? Quantos querem beber do vinho novo? Esse sinal é para que você creia nele e continue crendo nele. Então, com esses sinais, ele revelou a glória dele para que todos pudessem crer nele, porque é através da fé em Jesus que a alegria, que o vinho novo, ele é renovado na sua vida, e hoje é um dia de renovo. Eu oro para que a porta esteja bem aberta e o vinho novo possa encher você de alegria e de contentamento, mas tem sempre um mais. Mas esse mais é tão fácil de resolver. Abre a porta. Abre a porta. Tinha um cântico velho. Calma, Leão. Não é para cantar. Como é que era? Eu vou abrir o meu. Quantos querem ser cheios do Espírito Santo? Essa é a noite. Essa é a hora do vinho novo ser derramado sobre a sua vida. Tem alguém que acha assim, eu já sou. Os frutos demonstram quem é quem. Mas hoje isso pode ser resolvido. Você, diga eu. Quero ser cheio do Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, que o vinho novo de Deus seja derramado nessa noite, sobre cada um e sobre todos aqueles que já receberam Jesus como seu Salvador, todos aqueles que querem beber desse cálice, todos aqueles que querem comer desse pão e querem participar, deixar que as suas vidas possam ser preenchidas pelo glorioso Senhor Jesus. Por isso eu quero orar agora e queria que você repetisse essa oração comigo. Diga assim: Pai, hoje eu reconheço que preciso de Jesus na minha vida. Não apenas isso, mas também seguir os seus ensinamentos. Portanto, hoje, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Quantos querem ser cheios do Espírito Santo?